Bora lá então, galera. Matemática hoje. O que que a gente vai estudar, Thiago? Hoje a gente vai fazer a identificação do enunciado. Como o pessoal estava com muita dificuldade Hum, para entender o que estava sendo proposto no exercício, a gente vai entender as peculiaridades de cada um. Então, boa noite, pessoal. show. Hoje a gente vai fazer a aula de matemática sobre a identificação do enunciado. Foi uma coisa que muita gente pediu para mim no privado, principalmente. O pessoal estava com dificuldade para entender o que cada exercício pedia e de que forma que se realizava isso. Então, eu separei uma série de questões da Fundatec para a gente poder trabalhar em cima hoje. A primeira Boa. questão que eu peguei, ela é assim: ó. Em um turno de 7 horas, uma recepcionista cadastrou 168 acessos ao prédio da Câmara de Vereadores. Se um terço desses cadastros são de assessores dos vereadores, então quantos assessores de vereadores foram cadastrados? Ó, as nossas alternativas são 84, 56, 52, 24 e 21. A gente pode fazer ela por porcentagem ou pode fazer ela por regra de 3. Por porcentagem, como que a gente pode fazer? A gente sabe que um terço significa 33,33333. Aqui a gente vai usar só o 3 para não prolongar tanto. Então a gente vai fazer o x, a gente vai colocar o x, que é o resultado que a gente vai procurar. Só vou ter que ficar abrindo aqui. O pessoal está chamando. Tá. Então x igual a 168 vezes 33,3. Por que é o 168? Porque foi o número de cadastrados. E a gente sabe que o número de cadastrados foi só apenas um terço. Então, a gente vai ter o nosso x igual a 55,94. Como a gente não usou o 33 até o final lá, a gente sabe que ele vai subir. Então, ele vai ser 56. Já por regra de 3, a gente vai fazer assim, ó. O 168, ele equivale a 1 por 1, porque 1 por 1 a gente sabe que significa 1, e o 1 é o número inteiro. É o inteiro. Então, a gente vai ter o x, que vai estar para 1 terço. Fazendo na regra de 3, vai ficar 168 vezes 1 terço, igual a x vezes 1 por 1. 168 vezes 1 terço, vezes x, vezes 1, porque a gente já sabe lá que o 1 por 1 é 1, 1 dividido por 1 sempre vai dar 1. Então, a gente vai fazer a divisão e vai ficar 56, porque a gente vai dividir o 168 por 3, porque a gente vai cortar o 1. E da mesma forma, 56 vezes 1 vai ficar 56. Nesse exercício, alguém ficou com dúvida? Ô, Thiago, Eu fiquei. Tá. Ô, Thiago, eu acho que é mais fácil só Pode falar. pegar Calma aí. um terço ali, que é 168 dividido por 3. Já é. eu fiz essa também. Tá, Eu me perdi ali num terço também. tá. Eu também Olha dividi só. por 3. O que a conta está pedindo? Ela está pedindo o 1 terço de 168. Tem os 7 horas ali, mas os 7 horas não significa nada. 7 horas está ali só para confundir. Isso que tem que ser cuidado. Então, tá, tudo bem, poderia fazer 168 dividido por 3 apenas, que a gente ia ter o mesmo resultado. Só que como a ideia é a gente entender o que está pedindo o enunciado, a gente tem que entender como se faz de acordo com o enunciado. Por isso que a gente escolheu porcentagem e regra de 3, que são as duas formas que a gente poderia fazer. Assim, eu entendi de todas as formas que tu mostrou. Sim. Tá, e no sentido, Pode perguntar. quando assim, a cliente fez assim, aqui um terço é igual a 33%. Quando aparecer assim, uma porcentagem com fração, como é que a gente consegue saber em quanto que ela é porcentagem? Olha só. Ele tem um terço que é igual a 33. Uhum. Tá. Um quinto. Quanto que é um quinto? Sabe me dizer? Uma fração eu sou zero. Ah. Sempre vai ter o número inteiro, que é o 1, e tu vai dividir ele em partes. Ó, por exemplo, um quinto, tu vai ter 5 partes do 1. 10 dividido por 5 seria 2, certo? Certo. Só que como tu não tem o 0, tu tem o 1, tu vai colocar um 0 na frente, então tu vai ter 0,2, certo? Ah, certo. E o 0,2 significa o 20%. No caso, se a gente tivesse, a nossa porcentagem fosse 20%, a nossa conta seria divisível por 5, no caso. Entendeu? Sim, entendi.
Tá. Quem não entendeu essa questão ainda, pode perguntar. Pode me explicar o porquê que não entendeu para mim poder... E ali no x igual a 168 vezes 33, aí tu fez aquele resultado dividido por 100. X igual a 168 vezes... Vezes 33,3%. Não, ali só está multiplicado. Porque é o que a gente conversou. O porcentagem para te multiplicar, ele sempre vai ter o zero na frente. Lembra? Ah, 168 vezes 0,33. Ah, tá. 0,33. Tá, entendi. Sim. Agora entendi. E se fosse para aumentar, aí seria 133, por exemplo. Entendeu? Beleza. Se fosse aumentar 3, 1/3. Tá. Alguém mais ficou com dúvida sobre isso? Eu fiquei naquele 1 por 1 ali da regra de 3. Tá. Eu nunca fiz desse jeito. Ó, o 1 por 1 é assim, ó. Sabe que o 1 por 1 é inteiro. Como a gente estava trabalhando já com fração, 1,3, 1 na 3, a gente também vai trabalhar com fração em cima. Só que ali, o 1 por 1 ele não interfere, porque 1 por 1 sempre é 1, entendeu? Ele significa 1. Eu só coloquei 1 por 1 para poder entender que o 1/3 está embaixo e para entender que os dois são frações, entendeu? Ah, entendi. Pode colocar direto 1 lá. Entendeu? Entendi. O 168 seria o número inteiro, que é aquele número inteiro. 1 por 1, né? É o 1 por 1. E o x é a fração 1/3. Isso aí. Tu só daí quebra ali os dois, né? Inverte eles e... Tá, entendi. Tá. Entendi. Pode falar, Lucas. Na regra de 3 ali, em vez de 1 por 1, eu uso 100 para ficar mais fácil. Eu também, geralmente. Eu já ia ser, então, Pode não ser tem também. Pode ser também. Esse Mas daí tu vai ter que usar o 33,3 também. Isso, ó, aí você usaria o 33,3. Vai ter que usar o 33,3. Pode fazer também. Tá, dava pra fazer também só, tipo, 168 dividido por 3. Dá também. Mas Vai dar... por isso que eu digo, a gente só não fez dessa forma porque o objetivo é a gente entender o enunciado. E outra coisa, a gente tem que ler com atenção e perceber, que nem a gente falou na última aula. O 7 ali, ele só está atrapalhando. Se tu fosse ler e já escrevendo no caderno, por exemplo, tu já ia colocar o 7. Todo mundo ia colocar o 7. Eu coloquei. Eu coloquei também antes de ler toda a questão. Nessa questão Então. dá para fazer, mas vai ter outras que não vai dar para fazer, dividir direto, né? Por isso que tem que isso saber aí. fazer a conta. Por isso que a gente, No caso, montando ela Oi? ficaria 168, seria 100%, e X seria 33%, seria isso? Seria 33,3. Isso, seria 33%. Ah, tá. Sim. Não, essa Porque se eu fosse só 33, aí não ia ficar nem 50, ia ficar 55, na verdade. Isso, Aí tu ia errar a questão. Aí, Se tivesse alcançado 55, por exemplo. isso, tá perfeito. E podia até, sabendo que o aluno ali ia achar uma resposta 55, podia até botar ali uma opção de resposta 55. Né? Pode acontecer, é isso que a gente tem Outra que coisa cuidar. que cai também, eu vejo na Fundatec, que eles colocam aproximadamente também. Ah, sim, mas daí quando realmente vai ficar o pontos no final, né? Ela vai ficar incompleta a questão. Que nem ali, ó, por exemplo, se a gente fosse só fazer por porcentagem, verificando o 33,3, aproximadamente 56, que seria o nosso 55,94. Entendeu? Entendi. Tá. Ninguém ficou com dúvida ainda sobre essa questão? Não, eu só tenho mais uma dúvida. Esse 1 por 1 aí, sempre quando a conta for de fração, a gente pode colocar, sempre se for fazer da regra de 3. O ideal é para te não esquecer que embaixo também é uma fração, entendeu? Mas pode colocar direto 1, não tem problema. Porque ele vai ser cortável igual, entendeu? 1 por 1 Certo. é 1. Pode esperar. Certo. Eu só coloco dessa forma para quem entender, para quem está vendo, entender que os dois são frações. Certo. Porque senão, por Thiago, exemplo... a Raíssa tava com dúvida ali. Pode falar. Pode falar, Raíssa. Tá com a mão levantada, Raíssa. Queres falar? Então, Tá, assim, faz aqui. o que eu digo? Se eu não colocasse o 1 por 1, por exemplo, alguém ia perguntar, mas por que tem o 1? Então, se eu colocar o 1 por 1, já fica... Explique de novo, por favor. O quê? Pode falar, Isadora. Não, o Lucas deu uma dica ali, eu pedi para ele explicar a dica de novo. Tá. Eu tenho um bizu. Passar a fração para a porcentagem, que foi o que eu fiz lá. 1/3 multiplica o primeiro por 100 e divide pelo segundo. Não consegui entender, se o Lucas puder explicar também.
Passar para a porcentagem foi o que eu fiz, que ficou 33,3. Eu usaria o 168 e usaria a regra de 3, né? 168 para 100, é 100%, e o X para 33,3% ali, que no caso é um terço, né? Um terço de 100 é 33,3. E daí eu Isso dá usaria... para fazer dessa forma também. Só que daí tem gente que tem dificuldade com os zeros do 100 ali, né? Daí fica um pouco mais complicado, mas dá para fazer desse jeito também. Mas vamos entender. Isso é uma coisa para o pessoal não se confundir. A gente não pode. Mas a forma mais rápida é simplesmente dividir por 3. Mas o pessoal que não domina, principalmente a fração, tem que entender que tem que fazer dessa forma daí. Mas quem domina vai saber. Tem que dividir por 3, corta por 3 e deu. Certo. O 168 significa o 1, que é o número, que é o inteiro ali, e o divisível é o 3, então só divide por 3. Nesse caso, Thiago, vamos supor assim, tá, tem um terço, mas vamos supor que tivesse 2/5. Dá pra fazer aquela regra, tipo assim, multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo? Não? Daí tu faz assim, ó. Divide por 5 primeiro e depois tu multiplica por 2. Entendeu? Então na realidade, nesse caso, tu multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima. Isso aí. Beleza. Divide pelo de baixo. É mais ou menos a questão que teve em 2017 sobre a gasolina, não? Isso aí. Teve na prova de gasolina foi 2017. Multiplica pelo de baixo. Divide pelo de baixo e multiplica E pelo multiplica pelo... Tá, daí vai dar a mesma resposta. Beleza. Não, mas não é a resposta. Por exemplo, se fosse 2/3, seria 112. Né? Se que pedisse 2/3. A gente dividia por 3, ia ter o 56. 56 vezes 2, 112. Certo, então. Certo, beleza, obrigado. Resposta B, 56. Então, essa é uma questão que é bem complicada, o pessoal precisa prestar bastante atenção. Ó, razão entre o MMC e o MDC de 72 e 96 é igual a? Uma pergunta. Alguém não sabe o que é MMC e MDC? MMC eu sei, MDC eu não lembro. Comum. Eu também não me lembro. MDC é o máximo divisor comum. Tá. Então, olha só. Vamos prestar atenção agora. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, vamos colocar um do lado do outro. A gente vai fazer as duas respectivamente, pessoal, para o pessoal entender. Ó, a gente tem o 72 e o 96. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o menor divisor que dividirá os dois. Porém, em alguns casos, a gente, por exemplo, assim, ó, vamos supor que a gente tem o 6 e tem o 9. O 2 divide o 6? Divide? Sim. Mas ele não divide o 9. Mas ainda assim a gente pode. Aqui a gente pode dividir. Ó, então vamos lá. A gente vai dividindo. Ó. 72 vai virar 36, porque foi dividido por 2. 96 vira 48. Os dois são divisíveis por 2 também. 18 e 24 vai ser divisível por 2 também. Aqui já é diferente. Aqui a gente vai ter o 9 e o 12. Só que dessa vez, só o 12 dividido por 2. Então a gente vai colocar e vai ficar 9 e 6. Porque só o 12 foi dividido. Aqui é a mesma coisa. Só o 6 e vai ficar 9 e 3. Então aqui o 3 ele não é divisível por 2 e nem o 9 é divisível por 2. Então a gente vai ter o 3 como número divisível aqui. Só aceitar, pessoal. Então tá. 9 e 3, os dois são divisíveis por 3. A gente vai ter 3 e 1. A gente vai ter o 3 ainda divisível por 3. Então a gente vai ter 1 e 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aglutinar os números, a gente vai amontoar eles. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai botar o 2 na 5, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o 3 na 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. 2 na 5 é igual a 32. E 3 na 2 é igual a 9. 32 vezes 9 é 288. Agora a gente vai passar para o máximo divisor comum. Mas a gente tem que guardar esse número. A gente tem que guardar o 288. No máximo divisor comum, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 72 e o 96. A gente vai dividir da mesma forma. Só que agora a gente vai procurar o número maior. Então a gente vai dividindo até que tá da mesma forma que lá. Ó. Porém, aqui a gente tem o 12, que continua sendo divisível por 2, porém eles precisam estar juntos dessa vez.
Então, a gente vai ter o 9 e o 12, que são divisíveis por 3, que a gente vai ter 13 e 4. Aqui a gente vai manter o 13 e o 4, porque 13 e 4 não tem divisor comum. O único divisor comum deles seria o 1, mas 1 não é divisor. Porque por 2 a gente não consegue dividir, por 3 a gente não consegue dividir, e por 4 a gente não consegue dividir. Então a gente vai ter o 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 na 3 também. Só que eu fiz diferente aqui para vocês poderem entender. Dá para fazer dessa forma e dá para fazer como eu fiz lá, que era o 2 na 5. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é 24. Como ali está pedindo a razão, alguém sabe me explicar o que é razão? É a divisão. A diferença, isso aí, divisível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a razão, vai pegar o 288 e vai dividir ele por 24, que vai ser o nosso número 12. Não é complicado. Não, só tem que se atentar às regras do MMC e do MDC, não pode confundir um com o outro. Eu só não Sim, lembrava tá, então, que na ficava a realidade, razão, assim, só. os dois eles dividem, só que o máximo divisor comum, quando para de ser divisor comum, aí para a questão, no caso. Isso, só que tem uma coisa, no MMC, se a gente chegar no número primo, por exemplo, se, por exemplo, fosse 28 ali, ó, se a gente tivesse o 28, a gente ia poder dividir por 2, vai dar 14. Se a gente dividir o 14 por 2, a gente vai ter 7. Só que 7 a gente não consegue dividir. Então ele vai ter uma sobra. E essa sobra a gente vai ter que incluir na conta depois também. Beleza. A gente não pode esquecer dela daí, a gente vai ter que somar ela ali. No MMC, né? É trico pôr o 7 depois lá, para poder. Ela tem que sempre zerar. Lembrando, a sobra, ela só vai ser número primo. Por que só vai ser número primo? Me responde, William. E agora? Porque o número primo ele não é divisível por ninguém. Então ele só pode ser divisível por ele mesmo, então ele vai ser obrigado a ficar ali. Isso no MMC tu tem que colocar, no caso, o número depois para poder ele ficar lá embaixo. Vai ter que somar daí. Sempre que falar em razão na questão é a divisão, então. É a divisão entre as duas partes, né? Tem que Tá. dar isso. Tipo ali naquela parte ali, Thiago, de que tu botou vários 2 ali no MMC, o que eu prefiro fazer, que eu acho que é mais fácil, né? Não sei se pode ajudar também o pessoal. Eu pego um 2 e outro 2, aí faço tipo um risquinho entre eles e boto um 4, entendeu? Tipo 2 vezes 2, 4. Em vez de ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2, eu já fui. Pode ser também, ajuda a não confundir. Ajuda a não confundir. Mas o ideal na montagem é ou a gente fazer... Eu fiz das duas formas na montagem, ó. Eu fiz o 2 na 5 e o 2 vezes 2 vezes 2. Que também lá poderia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É que potência já confunde, né, a cabeça do cara. Isso aí. Mas a gente tem que cuidar, por isso que a gente tem que cuidar. Mas o ideal, sim, a forma mais fácil para não confundir é tu anotar quantos tem e tu poder ir multiplicando. Tá. Olha só, o 13 e o 4 não sobraram ali? Não, mas ele é diferente, ele não tem sobra ali. Porque a gente só quer saber o mínimo divisor, entendeu? Daí o mínimo divisor é que vai ter lá. A sobra só seria se fosse número primo. Isso. Thiago. Porque seria número primo só. Entendeu? Pode falar. Thiago, olha aquilo que tu estava falando do sobrar 28, se fosse 28. Aí, no caso, ficaria sobrando 7 e 1. Isso, 7 e 1. Que nem vou dar um e aí, exemplo. daí, no caso, daria para botar os... eu faço, né? Boto 7 ali, boto 7 e aí multiplico todos esses números e multiplico por 7 também. Não, soma 7 ali. Ah, soma. Tá bom. Você somaria no final, isso, ó. Isso, somaria no final. Porque daí mas pelo que eu lembro da escola, né? Pelo que eu lembro da escola, eu botaria o 7 ali embaixo do 3, e aí sim eu pegaria e dividiria por 7, entendeu? Ficaria 1. Não, entendeu? Eu também. Tem que zerar no MMC, não pode sobrar nada. É que ele vai zerar. Mas é porque ele vai pro final, entendeu? Por isso. Entendeu? Na verdade, não é somar, ele vai multiplicar junto. Isso, agora sim. Agora sim. Ele é a sobra. Então, ele só é divisível por ele mesmo. De qualquer forma, ele vai sobrar mesmo que fique 1. Tá, e por que ele não precisa ficar 1? Porque lá a gente poderia dividir o 4 pelo 2 e o 3 pelo 3, que ambos ficariam 1. Só que como a gente quer o máximo divisor comum, a gente não precisa fazer dessa forma, entendeu?
Tá, então a diferença entre o mínimo e o máximo é que o mínimo tu pode fazer a divisão entre só um deles, e o máximo para quando não é divisível dos dois, acaba. Isso aí. Tá, beleza. ô Thiago, se fosse 3 números. Se os 3 números é da mesma forma. Tá, eu tenho outra Querem- dúvida. querem fazer uma E junto no aqui? máximo divisor comum ali, tipo, aquele 13 e aquele 4 fica de sobra e eles são inúteis, no caso. Tipo, não vou usar pra nada. O máximo divisor comum, sim. Beleza. Tá, querem fazer uma de 3 aqui juntos, todo mundo? Eu posso abrir aqui pra nós fazer. Pode ser? Abre aí. Pode ser. Podemos fazer pra testar, Thiago. Já era, regra de 3. Deixa eu ver uma guia aqui. Quem sabe faz ao vivo. Bem que podia vir umas 3, 4 regras de 3 nessa prova também. Escolhe, Thiago, aquela. alguém escolhe 3 números aí pra nós. Posso falar? 14, 28 e 46. Ah, mas tu botou. Ai, fala 2, Não, 4 e pega um 6. que pega um que Ah, você para, vamos pra aqui. Nossa, vai ver. Tá, tu sabe que tu botou 2 primos ali, né? Eu ia dizer, pega só um. Eu só chutei. Tá. Alguém quer trocar um número aí? Pode trocar pelo menos um ali. Que vai ficar o primo ali. Tá todo mundo enxergando bem, né? 12, então. Tá tranquilo. Ó. 12. 28. 46. Por 2. Quanto que fica? Fica 6. 14 14 e 23. 23. Dividir Não, por esse é o dois, mínimo, esse é o mínimo, esse é o MMC. Vamos fazer o MMC. Tá, Agora? então 2. Dividir por 2. 2 no 6, não. 2 no 14, sim. 2 no 23, não. 2 de novo, né? 2, aham. Isso. Quanto fica? 3 7 e 23. 23. Agora dá pra dividir por. Por 2, não. Por 3, Por sim. 3, por 3. Por 3. 1, 7. 3. Isso. Uhum. Não consigo fazer rápido assim pra Agora tu responder vai na hora pro da aula. 7. Agora Não, por 7. calma aí, ó. 1 já foi. 7 no 2 não, no 3 não, no 4 não, no 5 não, no 6 não, no 7. 1, 23. 3. E agora E 23. agora? Que número aqui divide 23? Ele mesmo? Ele mesmo, de novo. 1, 1. Fechou. Agora 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7. Essa aí tem que fazer. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 vezes 23. 7 vezes 23. Pode fazer a calculadora aqui, só pra não perder muito tempo. Então. Vai dar 4, vai dar 12. Vai dar 12 vezes 7. Vai dar 1982. 32. Eu? 932. Tá. Então a gente tem um número ali. Então vamos lá. Agora lascou. Vai ficar a mesma coisa, porque todos já dividiram. Aqui agora a gente tem que multiplicar eles junto. Então já sobrou. Então, aí já fechou, então. Já sobrou. O colega disse que tinha chutado os números, né? Ali 12, 28, 46. Não chuta assim na prova, pelo amor de Deus. Eu dou prêmio, cara. Nem sem comentários. Dá, esse é o múltiplo divisor. Uhum. Múltiplo divisor, a gente só conseguiu por 2. Porque aqui a gente consegue dividir, aqui a gente consegue dividir por 2 também, mas aqui a gente não consegue dividir. Se fosse um 48, por exemplo, a gente conseguiria, de novo. Mas como não é, a gente não consegue. Tá, então daí já acabou, vai ficar o 2. Só divide por 2, só divide por 2. Aí o que a gente vai fazer? A razão entre esses números é isso daqui, que é dá 966. 966. Isso aí. Ô, Thiago. Pode falar.
ali então no máximo divisor comum, se não tiver mais o que dividir entre os três ali, termina aí então. Isso aí, terminei. Ah, não, beleza. Foi da mesma forma que a gente fez lá. Se eu estiver errado, alguém me fala, mas é dessa forma que eu faço. E foi da forma que eu fiz lá na outra, e da forma que foi resolvida a outra. É A outra- exatamente a forma que eu lembro. Essa forma. porque é o gabarito que tá aqui, ó. Foi o que aconteceu. Aqui sobrou 13 e o 4. A gente dividiu o número que deu ali, que 2, 2 e 3, que deu 24. E foi o resultado que deu. Resposta A e foi a resposta conferida pela banca. Então. Tá, vamos lá. Todo mundo ficou bem nessas duas? Sim, senhor. Tá, Sim, positivo. Viu? Só me tira uma dúvida ali, quanto é que ficou? 1932 dividido por 2, né? Isso. Ficou 966. Isso. Tá. Ficou preto pra vocês? Ficou preto. Agora não. Agora não. Então tá. Uma coisa, essa questão é uma questão que ela é um pouco tranquila em questão de enunciado. O enunciado tá claro. Ele quer um MMC e um MDC daqueles números ali e que tu realize a razão. Entendeu? Alguém não sabe que não consegue compreender o enunciado dessa questão? Se fosse na hora da prova, não conseguiria entender? Tá tranquilo. O problema tem gente que você perde nos cálculos, né? Tá. Só ter calma. Vamos com calma que a gente consegue fazer. Tá, então vamos lá. Corre o risco de ser o único que eu vou compreender, porque eu sou péssima na matemática. Só ter calma. Adoro. A Ó, única parte da matemática. analise que eu as afirmações a seguir sobre os critérios de divisibilidade. Ó, essa questão é uma questão que quem me acompanha já viu ela. Então, ela caiu no auxiliar administrativo do CRA em 2021, esse ano. Ó, a soma de dois números pares é sempre divisível por 6? Alguém sabe me dizer? Por 2 eu sei que. Não é. Ó, um número par mais um número par, ele é um número par. Todo número par é divisível por 2. Mas, por exemplo, 2 vezes 2 é 4. Tem que ser divisível por 2 e por 3, Isso né? aí. Tem que ser divisível por 2 e por 3, para ele ser um número divisível por 6. Ó, mas, por exemplo, que nem eu falei, ó, 2 vezes 2, ele é 4, mas ele não é divisível por 6. Aí tu já mata. Fazendo 2 vezes 2, tu já vai saber. O primeiro número par é o 2, então faz o 2 vezes 2, dividido por 6, não dá. Então, Se beleza. fosse divisível por 2, aí seria. Isso aí, se fosse divisível por 2, seria. Ou se a pergunta viesse assim, todo número divisível por 2 e 3 é sempre divisível por 6? Aí sim, aí seria certo. Se o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. Certo. Tá. Então a gente já vai arriscar, a gente sabe que a 1 está errada. Então ali a gente arriscaria a A e a B. Ó, o número 810 é divisível por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo? Sim, é porque daí tu tem que fazer a divisão de cada separado. Né? Tá, mas o que a gente pode fazer como macete? Todo número par é divisível por 2. Sim. Certo? Beleza. Para o número ser divisível por 9, por 3, ele tem que ser divisível por 9. Para saber se o número é divisível por 9, tu vai somar os algarismos dele. Então tu vai somar o 8 e o 1. Tu vai ter 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, se o 3 é divisível por 9, sabe que o 3 também está certo. E por 5 é porque ali só 10 ali no final, então quer dizer que vai ser por 5. Eu estudei do divisível por 3 e o número somando, por exemplo, 8 mais 1 é divisível por 3. A soma dos algarismos. Que a divisibilidade por 13 e por 9 é somando todos os números. Isso aí. Então, e o 5? Como que a gente sabe o 5? O 5 ele vai terminar ou em 5 ou em 0. Então, ali, como a gente tem um número que termina... Claro, o 0 não é divisível por 5, né? Mas o 5, o 10, o 15, todos são divisíveis por 5. Então, essa a gente sabe que, realmente, essa é verdadeira. Então, a gente vai... Tá, mas e também para saber se o número é divisível, tipo, ele não pode ter resto. Não pode sobrar nada? Você vai fazer... Pois é, não pode ter Se resto. você pegasse ali os 810 e dividisse por 2, por 3, por 5. A soma dele precisa ser divisível por 9. Então, ó, eu fiz ali os exemplos de antes. Ó, 20 dividido por 6, não dá. Deixei os macetes para o pessoal poder acompanhar depois.
Aqui eu fiz a divisão de todos. E aqui o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai somar o 8, o 7, o 6, o 2, o 4, o 6, o 4, o 1 e o 7. Aqui a gente vai ter o 45. 45 é o número divisível por 9? Sim. É, 5 vezes 9, 45. E 5 e 4 mais 5 é 9, que é a mesma coisa, como a gente falou antes. Então tá, então a gente teve o 5. Então a nossa resposta é a letra E, que é 1, 2 e 3. Deixa eu ver que tem alguém entrando ainda. Alguém não entendeu essa? Como é que tu fez ali a número 3 ali? Ó, tu vai ter que somar todos os algarismos entre eles. Ó, 8, 7, 6, 2, 4, 6, 4, 1 e 7. Somou isso, deu 45. Tá, agora eu entendi. Se tu sabe a tabuada, tu sabe que... Sim, que o 45 é divisível por 9, sim. É 45. Caralho. Mas, se tu ainda ficar na dúvida, o que tu vai fazer? Tu vai somar o 4 e o 5, que tu vai ter 9. Entendeu? Certo, hein? Tá, entendi, valeu. Tá. Alguém ficou com dúvida sobre essa? Essa aula vai ficar gravada? Vai. Essa vai pro YouTube ainda. Eu não consegui tá. entender o macete de como tu descobriu o número 2. Não consegui acompanhar o raciocínio de vocês. Tá, o número 2. Ó. A alternativa 2, no caso. Tá, ó. Todo número... primeiramente, o 2. Todo número par é divisível por 2, certo? Uhum. Então tá, o 2 está certo. Para descobrir o 3. Todo número que for divisível por 3, ele é divisível por 9. Para descobrir o 9, a gente vai somar os algarismos. 8 mais 1, mais 0, 9. Certo? Ok. 9 dividido por 3 é 3, então ele é divisível. Certo? Ok. Tá, então a gente também tá certo. E o 5 é só tu observar o último número. Se ele for 0 ou se ele for 5, ele é divisível por 5. Perfeito. Entendeu? Obrigada. Isso aí. Alguém ainda? Então vamos lá. Ó. Vamos prestar atenção nessa. Ó. Qual é o volume em metro cúbico? A gente tem que se atentar ao 3 ali. Quem não consegue se concentrar nisso, marca o 3 ali, faz um risco no 3, ou bota bem grande, metro cúbico. Ó. De uma piscina em formato de paralelepípedo, medindo 7 metros de comprimento, que é o extenso, 3,5 de largura e 2 de profundidade. Alguém não sabe o que é comprimento, largura e profundidade? Eu não sei. Paralelepípedo é uma caixa, tá, gente? Tipo uma caixa de sapato. Também. Alguém não sabe o que é um dos três? E qual que não sabe? Ó, a profundidade é a mesma coisa que a altura, basicamente. Só que como ela está para baixo, então a gente considera a profundidade. Então tá. Ó, o que a gente vai fazer? Essa é bem tranquila, é só multiplicar. É uma geometria espacial, por causa do metro cúbico, porque a gente está pedindo o volume. Então a gente vai ter o 7, que é o comprimento, o 3,5, que é a largura, vezes o 2, que é a profundidade, vezes o nosso x, que é a nossa resposta que a gente vai almejar. 7 vezes 7, porque 3,5 vezes 2 é 7, 7 vezes 7 é 49. Essa questão, Thiago, a gente já usou ela uma vez, mas alguém ficou com dúvida? Pode falar. mano, faz o seguinte, ó, aproveita já que tu deu uma explicação sobre geometria espacial, né? Já dá um macete pro pessoal para identificar quando vai ser plana, quando vai ser espacial, para tipo, já contextualiza para dar esse macete pro pessoal. Ó, eu botei a plana ali também. Uma coisa Porque que a gente eles tem que se aprendem atentar. o dessa questão, mas também o que pode cair. Não, eu tipo, coloquei a plana ali também, de mas outras formas. nós vamos falar. Ó, Aham. um macete ideal é assim, ó. Ela tem 3 números ali, 3 números de lugares diferentes. Um que é o comprimento, a largura e a profundidade. Mas se fosse um cubo com lados iguais, e aí só iria vir um número ali, por exemplo, qual é o volume em metro cúbico de um cubo com lados iguais que medem 2?
Mas como a gente sabe, eles são lados iguais, mas é o volume. Eles estão pedindo quadrados o volume. Isso aí. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, porque os lados são iguais. A gente tem que lembrar que são 3. É só tu trocar ali, ó. Quando é um cubo, por exemplo, é só tu trocar o M pelo número que tá relacionado. Entendeu? Ó, o Rafael botou ali, ó. M na 2 é plana, M na 3 é espacial. Isso aí. Mais para baixo tem a geometria... Como é que tu citou agora o exemplo que tu estava falando? Se só aparecer um número, como é que faz? Só apareceu um número ali, mas ele pediu volume, mesmo assim pediu volume. Por exemplo, o cubo é normal. A banca não vai dizer que o cubo ele mede 7 de comprimento, 7 de largura e 7 de altura, por exemplo. Ele vai entender que tu já sabe isso, né? Ele vai subentender. Principalmente no cubo. Entendeu? Ó, a gente está falando em cubo e paralelepípedo aqui, ó. Quando a gente fosse fazer, a gente vai fazer ainda triângulo, principalmente, e triângulo e cone, e triângulo quadrado também, porque é importante também. Eu acredito que circunferência e cilindro é um pouco mais aprofundado, mas se a gente conseguir, a gente pode trabalhar também. Pirâmide, a parte da geratriz cai? Pode cair também. Ixi. Mas não entendi. Qual é a diferença de plana para espacial? A plana, ela tem 2 medidas. Normalmente é a largura e o comprimento só. Ela não tem altura. Ela nunca vai ter altura. Porque ela é plana. Ela é um negócio... É que nem a Terra. Tu não consegue ver o quanto ela tem de altura para baixo, por exemplo. Entendeu? Sim, é sempre multiplicação. Ela é uma perspectiva, isso aí. Então, tu só vai ter os lados dela. É que nem um terreno. Quanto que o teu terreno mede? Tu não tem interesse em saber a altura que ele tem para baixo ou para cima, entendeu? Não faz diferença, porque o que interessa é o que tem de solo, o que tu consegue observar nele. E já tu trouxe alguma... Oi? Não, só se tu trouxe alguma outra questão de geometria espacial, que esteja outro exemplo, entendeu? Não peguei, mas a gente pode continuar trabalhando sobre geometria espacial. Olha só. É só multiplicação, no caso. Peguei um cenário aqui para mim explicar. A Carol perguntou, Thiago, se então seria metro quadrado a plana. E é isso, né? A plana é quando só tem 2 medidas, daí vai calcular. A plana é metro quadrado. E metro cúbico é quando a gente tem algo que a gente tem várias formas. Vai calcular volume, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o comprimento, aqui é a altura. Aqui a gente sabe que ele tem 2 de altura, aqui a gente sabe que ele tem 10 de comprimento. E aqui a gente tem mais outra parte, ó. A gente tem várias partes. Isso a gente tem que se atentar. Porque ele vai ter ele vai ter a largura, o comprimento e a altura. Dá para pensar que geometria plana é 2D e geometria espacial é 3D. Isso aí, uma das melhores formas. Isso aí vai ser sempre Alguém colocou ali agora, ali, ó. Isso aí, pensa numa folha de papel ali, ó, a geometria plana. O papel ele é plano, tu sabe que ele tem a largura dele, mas tu não consegue mensurar, por exemplo. Tá, e tanto geometria espacial como plana sempre são multiplicação. Sim, são sempre multiplicação, porque o que interessa é o volume e a área, entendeu? Quando vir área, tu já vai matar. Por exemplo, assim, ó, qual é a área do piso da Thiago, na verdade, não é sempre multiplicação. Quando tu pega, por exemplo, uma esfera... Não, mas a gente tá falando de quadrados. Não, em quadrados sim. Tá falando de quadrados. A gente vai falar mais, mas que nem eu disse, a esfera é algo mais complexo, a gente pode falar, mas a gente vai falar se sobrar tempo. É raro cair, mas pode cair. Mas a gente pode conversar sobre esfera também, mas a gente tem que ter calma. Ó, até perdi o raciocínio agora. Quando a gente falando assim. Volume, a gente tem que separar o volume e a área. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é a área do chão de uma piscina em metros quadrados, de formato paralelepípedo, medindo 7 de comprimento, 3,5 de largura e 2 de profundidade? Qual é a área do chão dessa piscina? Não é só tu multiplicar todos eles? Não, porque a gente está pedindo área. E o que a área não precisa? O que a geometria plana não precisa? Não precisa da altura. Não precisa da altura. É só desconsiderar. Entendeu? Entendi. Thiago, vamos fazer um intervalo para a gente fazer o nosso sprint? Batemos 11 horas aí. Isso aí, a gente faz um rápido intervalo. Mas muito legal, assim,
tirar as dúvidas, o pessoal aí trazendo seus questionamentos, né? Incitando aí tirar as dúvidas, é muito bacana, pessoal. O Thiago tá ensinando os terráqueos, porque ele não é da sua terra. Não, a gente tem que ter calma. Matemática é calma, pessoal. A gente não pode se apressar. Claro, o ideal é tu conseguir já identificar a questão, fazer ela rápido, para te não perder tempo e ir para outra. Mas, podendo fazer pontuação em matemática, faz com calma. Sobrou tempo para fazer a prova, vai lá e revisa a matemática. Vai lá e vê se... né, cara? 10 questões. São 10 questões, 2 questões. Lamento não ter tido aula de matemática contigo no meu ensino médio, porque eu tô compreendendo agora. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema dos professores? Eu sei porque eu já tive professores assim. Os professores, eles não têm calma e eles querem explicar uma vez só. Principalmente matemática. Porque matemática é uma coisa que você pensar. Tem aluno que pergunta 3, 4 vezes, mas o papel do professor é explicar. Então, o aluno tem que se concentrar também, mas o professor, o dever dele é explicar até a totalidade. Por isso que eu fico perguntando para vocês. Alguém tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, a gente vai ficar naquela... Nem que a gente tenha que ficar até o final da aula na mesma questão. Mas a gente não pode terminar uma aula que um aluno fique com dúvida naquela questão. Simples. Sai junto, chega junto. Todo mundo tem que estar no Excelente. mesmo nível, né? Claro, tem que se esforçar também, né, galera? Pô, se o cara tá distraído aí, depois não adianta ficar fazendo pergunta, né? Então tem que estar focadão. Eu quero saber uma coisa. Mas quem estiver prestando atenção e participando, não tem Se problema fizer uma de perguntar, lista com as mesmas questões, com números diferentes, vai dar bom ou não vai dar bom? Como? Ô, Thiago, faz isso, mano. Faz exatamente isso. Eu vou fazer isso, mas eu quero que vocês sejam sinceros. Quando principalmente matemática, que é uma coisa que você tem que usar o caderno. Quando vocês olham uma questão no grupo, vocês fazem no caderno? Eu faço. Algumas. Às vezes eu fico perdido. Sim. Vai dar bom? Sim, eu faço. Olha o caderno aqui, ó. O pessoal me manda a questão, eu vou lá e anoto. Todos os meus cadernos têm rabisco Eu de só matemática. consigo fazer matemática no caderno. Exatamente. Mas que nem Gente, eu digo assim, ó, eu já vi muitas questões ali no grupo. O pessoal posta, mas o pessoal não vai pro caderno. E só responde pensando. Mas vamos pro caderno, o caderno é mais tranquilo. Pois é, seria legal também, tipo, tu tirar uma foto e mostrar a resolução do teu, né? Tu fez o exercício, tu mostra como é que tu fez e tal. Claro, matemática é exercício. O meu professor não passava pede 50 resolução. exercícios por... Mas tu tendo tempo para te fazer a resolução, eu queria falar. falar. É melhor. Pode falar. A Isadora Vieira tá pedindo pra entrar de novo, que saiu sem querer. Não apareceu ainda. Tem que ser Ela colorado. mandou lá no grupo. É verdade. Ai. Que estranho, não apareceu. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa assim. Vou dizer pra ela que o Thiago não quis botar ela, então. Não, diz pra ela vir de novo. Diz pra ela sair e voltar até aparecer a notificação da gente. Estranho. Ô, Thiago, agora, enquanto tá nessa aí, dela entrar, me diz uma coisa, particularmente aí, vocês que têm mais tempo de experiência em concurso, tu aposta em que questões que pode cair, que conteúdo? Geometria plana e espacial, regra de 3. Eu acredito que venha uma de log, novamente. Juros, principalmente. Eu fiz uma lista ali, mas eu não tenho certeza mais do que eu tinha colocado na lista. Mas geometria plana, mandou lá, Thiago. PA e PG, com certeza PA e PG. PA e PG é algo que a Fundatec... Porcentagem. De primeiro grau ou segundo. Porcentagem, que nem eu disse, porcentagem em regra de 3 é correlacionada, né? Então... E exponencial, tu acha que cai? Acho que pode cair. Eu botei um exemplo aqui para nós poder entender. Como eu peguei provas de 2021 e as de 2017 da Brigada, a gente vai poder entender o que está sendo cobrado mais em 2021. Por isso que o ideal é a gente fazer essas resoluções dessa forma. Probabilidade sempre tem. Não entendi o que tu respondeu, Thiago. Cortou. Sobre o que era? Sobre as que vão vir? PA e PG. Não, PA e PG é algo que é normal, praticamente, da Fundatec. A gente tem que cuidar bem. A gente vai tentar fazer PA e PG bem a fundo para todo mundo conseguir entender a diferença, principalmente. RPG é importante.
Muito importante, tá? Ó, É bem básico de concurso de ensino médio, assim, né? A ESA tipo, tinha só certo ter todo ano. Eu tô com a minha prova aqui de 2017 e, sinceramente, as questões parecem bem mais fáceis. Deixa eu ver se dá pra mim. Eu não sei se eu consigo. Aqui, por exemplo, nós vimos trigonometria, é uma coisa A gente fez aqui no grupo a resolução. Não sei se dá pra enxergar alguma coisa, ó. Sim, não, a gente fez já no grupo aqui a resolução 2017 toda. Trigonometria agora eu tenho certeza. Eu achei muito boa. Muito boa de fazer. Eu Não, adorei. Tava questão de ótimo, matemática né? Provável que é mais difícil. Vamos tirar uns prints, então. Caiu muita regra de 3. Vamos tirar. Senão o pessoal fica conversando muito. Durante o nosso Pessoal, print, depois, enquanto eu mando lá no grupo lá, pode explicar para o pessoal de novo aí. O pessoal tá pedindo que tire as dúvidas. Como fazer para entrar no grupo? Sim. O grupo que vocês falam é o grupo do Telegram? Isso, mas primeiro vamos tirar foto. Tem o fechado. O Everton já vai já está. Ah, tá. Vamos fazer a nossa foto aí. O William vai sair tomando um suco de laranja. Foi lá então, galera. 1, 2, 3. Foi? Eu vou colocar lá no. Tá, deixa eu. Eu vou mandar pra ti, Thiago, no. Caiu. Oi? Desculpa perguntar, caiu o sinal quando estava falando. Aí eu consegui anotar o que tu acredita que vai cair mais. Eu anotei geometria plana espacial, RPG, logaritmos, juros e, se eu não me engano, estava falando mais 2 quando caiu. Plano espacial, RPG, porcentagem, juros, regra de 3. O que mais eu falei? Exponencial. Eu fiz uma lista ali, eu vou mandar a lista depois. Eu só tenho que saber, lembrar onde ela tá. Mas eu tenho uma lista ali que é muito. Regra de 3. A lista de Schindler. Quer dizer, a lista de Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, quem estava estudando em 2017 nunca tinha caído regra de 3. Explicitamente nunca tinha caído regra de 3. Em 2017 veio 4 questões de regra de 3, se não me engano. E todas simples, não veio nenhuma composta. Se a banca quiser levantar um pouco o nível da prova de matemática, ela pode continuar com as mesmas 4 de regra de 3, mas dessa vez colocar 2 compostas, por exemplo. 2 questões compostas, a gente vai baixar a nota de corte em 2, praticamente, porque se viessem 2 questões que todo mundo erraria, todo mundo que acertou erraria, a nota de corte que foi 27 iria para 25. Então, por isso que a banca tem que cuidar um pouco. Mas eu acredito que composta pode aparecer pela primeira vez, porque é uma coisa que não é tão complicada, mas tem que lembrar, tem que fazer aquela associação ali que a gente fez. Análise combinatória também, será? A minha apostila que eu tenho em casa aqui, ela dá bastante ênfase na composta. Tu acha que deve cair análise combinatória? Análise combinatória pode acontecer, mas eu acho que vamos tentar interpretar, né? Eu já acho que a prova vai vir mais difícil em outras questões do que matemática, por exemplo. Mas arranjo, talvez, seria interessante. Acho que não lembro de ter visto o arranjo, por exemplo, com a palavra obrigada, por exemplo. Seria uma coisa interessante. Mas, ô Everton, deixa eu só mandar o link aqui para você. Tá, pessoal, resumindo então rapidinho para quem eu achava já que todo mundo já sabia, mas caso alguém não saiba ainda, então a gente tá fazendo uma nova etapa agora, então, da comunidade Fala Guerreiro. Vai ser a missão aprovação. Então, é uma preparação desses 2 meses agora, mais focado. A gente aumentou o número de encontros aqui, então, o número de matérias que a gente estuda. Então, tivemos que fazer alguns investimentos, tivemos que aumentar o número aí de participantes do Google Meet. Antes a gente só conseguia fazer até 100 pessoas, mas como vocês podem ver, todas as nossas aulas agora estão batendo mais de 100 e poucas pessoas. Saúde, Luana. Ai, obrigada. Desculpa, esqueci do áudio.
Então, pessoal, a gente teve que fazer alguns investimentos, a gente está também trazendo outros professores para trazer material aqui para nós, de maneira remunerada, então a gente vai fazer uma divisão dos gastos e só vai continuar, né, no grupo ali e tal, quem contribuir. Então, eu acho que é justo, né? Então, vai ser dessa forma que vai proceder a partir da semana que vem. Então, até sábado a gente vai deixar aberto, vai continuar mandando link, mas a partir de semana que vem a gente já vai fazer esse grupo fechado. Oi? No final da aula a gente fala sobre os professores. Isso. Independente de qualquer coisa. Tá, pessoal, vamos focar aqui. Deixa eu abrir de novo. Pessoal, se alguém ficar com alguma dúvida, então depois me chama. E daí como faz para entrar, tá? Para entrar, tipo, é só chamar o Thiago, não agora, e não... Hoje não, né, Thiago? Hoje não. E chamem especialmente no Telegram. Chamem amanhã de manhã, melhor. Chame amanhã de manhã o Thiago no Telegram, ele vai dar o caminho para vocês e daí vocês já entram no grupo. Só lembro, né? Chamem amanhã de manhã porque... Deixa eu ver, até vou atualizar aqui como é que tá o grupo. Mas eu acho que já foi metade das vagas já. Então, depois que acabar, realmente daí acabou, tá? Já foi mais da metade das vagas. Sim. Então, fica a dica. Pessoal, eu não vou ficar até o final. Hoje eu tenho mais algumas demandas aqui para fazer ainda. Mas continuem aí, vocês estão bem servidos, estão aí, né? De verdade, muito bem servidos. Estão em boas mãos. E daí no sábado a gente volta então com o RDBM. E já vou adiantar para vocês. Tô dando uma papirada legal aí, porque eu tive que fazer um material para Maria da Penha. Então vou trazer um material bacana aí sobre Maria da Penha na próxima semana. Então daí já para quem tiver no fechado, tá? Tem bastante coisa ali, bastante coisa que pode ser objeto de prova, porque a Maria da Penha é uma questão, é uma temática muito atual, né? É uma temática que é recorrente aí nas campanhas e tal. Então é importante vocês estarem afiados em Maria da Penha, tá? Só para já deixar vocês preparados aí para semana que vem, o pau vai cantar. Tá bom, pessoal? Boa noite. Fiquem todos com Deus aí e sigam firmes aí no Papiro, tá? Boa noite, Everton. Até mais. Boa noite. Boa noite. Ô, Thiago. Pode falar. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Eu acho que... nem lembro bem assim, nossa. Thiago, continua aí. Não ouvi falar. Continua aí os exercícios aí. Calma aí, tá subindo. Acho que deu um bug aqui. Aquilo lá, sabe, tipo assim, se sabendo que o Estado possui 55 deputados, sendo 9 de um gênero, 46 de outro, sabe? Aquelas questões assim. Sim. Que nem eu tenho aqui, ó. Sabendo que o Estado possui 55 deputados estaduais, sendo 9 do gênero feminino e 46 do gênero masculino. Quantas maneiras pode se formar a comissão de 3 deputados estaduais, com obrigatoriamente um representante de cada gênero? Sabe? Aquele tipo de questão. Eu acho que pode. É algo que passar por cima é interessante estudar, assim. Tá. Essa a gente terminou. Então, só quem fazer as bolinhas, né? Ajudar nos 3. Isso. As aulas de sábado vão ficar gravadas? Oi? Sim. Todas as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis no grupo agora, pessoal. Então, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da seguinte operação. 0,8 na 2. Tem um parênteses ali, mas aquele parênteses não tem tanta relevância para a gente. É para multiplicar ele por ele, não é? Isso, ele por ele. 0,8 vezes 0,8. Isso, mas a gente tem que tomar cuidado. Esses dias eu vi num grupo, principalmente, o pessoal fazendo de uma forma bem ao contrário. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que sempre lembrar daquele zero. O que eu falei? Um número menor que 1 multiplicado por outro número menor que 1, por exemplo, não tem como ele ser maior que 1, por exemplo. Porque a gente tem a vírgula. Se ele é menor que 1 e ele vai ser multiplicado por outro menor que 1, ele sempre vai ser
menor que 1, ele sempre vai ter um zero e vírgula na frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que 8 vezes 8, por exemplo, é o 64, só pensando em 8, né? Então, a gente vai ter o 0,8 na 2, 0,8 vezes 0,8 é 0,64, porque a gente sabia que o 8 vezes 8 é 64, a gente vai manter os zeros, vai colocar a vírgula que também tem lá na nossa operação, e vai colocar o 64 somente dos 8. E o que eu vi? Eu vi um pessoal falando e discutindo em grupo que que seriam apenas 64. Mas o que eu acabei de falar aqui? Se ele é um número, ele está sendo divisível por um número menor que 1, não tem como ele aumentar. Por exemplo, se ele fosse 0,8 vezes 2, por exemplo, ele iria ser 1,6. Mas e se ele fosse 0,8 vezes 1, ele seria 0,8. Mas como ele é 0,8 vezes 0,8, ele sempre vai diminuir, Não tem como um número que não seja maior que 1 aumentar em vez de... Na dúvida, quem não conseguir, esse tipo de questão aí dá para resolver, tipo, fazendo a conta mesmo, na dúvida, assim. Uma conta, só tem que cuidar. Mas é uma questão que muita gente erra. Cuidar a parte da vírgula ali, na hora de... Essa questão, a gente vai ter ela também da mesma forma em geometria plana. Tiago? Oi? Oi. Essa questão do que é concursos, né? Eu resolvi essa questão botando em fração. Eu não sei se poderia também, mas eu consegui acertar sim. Tu fez 10 dividido por 8? 8 na 10 e na potência 2, no caso, né? E depois eu voltei ela para fração. Não sei se poderia. Daria certo? Te entendi. Mas é mais complicado, mas com certeza. Mas a melhor forma, a gente sabe já que o 8 vezes 8 é o 64, então é só lembrar que o zero sempre vai permanecer ali, pessoal. Ele está multiplicando. Se ele tem um zero na frente, ele vai permanecer ali. Mas o que o pessoal... eu não sei. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, principalmente. Eu não entendi o deslocamento da vírgula ali. Na verdade, ela não deslocou, ela vai permanecer. A diferença é que a vírgula e o zero, ele não multiplica. Ele vai continuar naquele lugar ali. A única diferença é que lá em cima, eu só multipliquei o 8 vezes 8 para o pessoal já entender que seria 64. Entendi. Então, a gente só vai trocar, na verdade, o 8 e o 2 lá por um 64 só. Porque o 0 e a vírgula vai continuar no mesmo lugar. Entenderam essa? Então, a resposta é? Tá, e tipo Então, assim... Pode falar. Então, se fosse 0,08, seria B 0,064? Calma. Ou não faz sentido? 0, Se a questão ali fosse 0,08 na 2, a resposta seria B ou mudaria a resposta? Se fosse 8, tu tem que manter o zero e a vírgula tu tem que manter. Não, daí a resposta seria A, seria 0,0064. Não, se fosse só um zero na frente. Na frente do 8, não tô dizendo. Tu entendeu? Sim. Ela disse, no caso, 0,08 vezes 0,08. Isso aí. Seria B? Claro. Seria B? Não seria B. Eu fiz aqui. Seria A. Eu tenho os dois zeros daí. Ah, tá. Ali a gente sim, nas duas questões. O zero, mas ele lá na frente. Sim, então, sim. A gente também colocaria outro zero ali na frente. Mas não faz diferença ter 2 zeros na frente, ter 5 zeros na frente. O zero atrás da vírgula faz a diferença, entendeu? Tá, e se tu for fazer uma conta de um número que não tenha zero e o outro tenha zero, e aí como é que fica? Tá, mas daí ela não é exponenciação. Ela é uma geometria plana. Espacial. Plana. A gente vai continuar na geometria plana daqui a pouco. Então... Ô, Thiago, e se fosse para dar a resposta ali, a letra D, daí como é que ficaria lá em cima? Seria que ser... Ali nem vai, na verdade. Porque se o 8 vir, ele vai ser... Não, ali nem... A D nem a gente nem conseguiria ela. Porque se o 8 fosse na frente, 8 vezes 8 é 64, entendeu? Tá, aí não teria vírgula nada, né? Não, ali para ser 6,4 teria que ser um número menor que 3, eu acho, daí. Não confundam minha cabeça, colegas. Tá, não, bugar, vai bugar, gente.
Tá? Vamos passar então? Todo mundo ficou ok nessa? Isso. Tá? Sem dúvida, pessoal. Ó, essa é... Um economista anotou durante 4 meses a variação cambial de seu país. Ele coletou os seguintes dados. Mês de variação, janeiro, a variação foi menos 5%. O que eu expliquei? Quando é 100%, a gente tem o 1. Se ele vai diminuir, a gente vai ter o 0,95, certo? Se a gente vai diminuir 5. Concordem comigo? Uhum. Tá. Então, beleza. Todo mundo consegue ver a tabela, né? Ou preciso ler para alguém? Sim. Sim. A gente vai ter a porcentagem, que tabela em cima da porcentagem. Ó, a gente vai usar o referencial 100, que é o referencial completo, que é o 100% do valor que a gente teria no começo. Eu sempre gosto de usar o valor referência porque vai ser mais tranquilo, e principalmente o valor 100, porque ele é o valor completo, ele é o valor que vai dar a porcentagem, porque se tu tem o valor de um produto, aquele produto, o valor dele, ele representa 100%. E tu vai vender, o valor de 100% da venda, se o produto é R$10, o valor de 100% da venda é R$10. Tá, então vamos lá. Nosso produto, então, custa R$100. Sempre façam assim, o produto de vocês, se não tiver um valor especificado, o produto de vocês custa R$100. Janeiro, a gente tem 100 vezes 0,95. Alguém não entendeu o 95? Todo mundo. Porque o zero? Porque o zero. Ah, ó, 100% significa 1. O 5% é o 0,95, né? Isso. 5% de 100. A gente tem 100%, isso 1. E a gente vai desvalorizar. A gente vai desvalorizar 5, a gente só vai ter 95. É a mesma coisa que pegar R$100 a vez de R$5. Não, mas a gente tem que entender como que é feito. Como que... Ah, sim. Não adianta, porque depois se a gente só pegar o valor, depois a gente não vai entender quando a gente for acrescentar. Então tá, o 0,95 significa o menos 5%. E a gente sempre vai usar assim, ó. Aqui é porque o nosso valor começou em 100, então por isso que ficou 0,95. Ó, então a gente tem 95. Para fevereiro, o nosso valor não vai começar mais em 100, vai começar em 95 agora. Então a gente vai ter 95 vezes 1, que é o 100, e o 10, que é o 10%. Então 1,10. Que vai ficar 104,50, que é o valor de fevereiro. O valor que esse produto teria em fevereiro seria 104. Então, e buguei. Ó, então, ó, se a gente fosse somente somar ali, ó, menos 5 mais 10 seria mais 5. Menos 15 seria menos 10. Mais 10 seria 0. Concordam comigo? Sim. Se tu diz. Mas não é isso que está pedindo. Não é isso que está pedindo. Não é... a gente tem que entender que esse valor ele sempre vai estar mudando. Então, o valor de referência que altera não é o valor do começo, entendeu? É o valor que estava antes dele ser alterado. Então, por que tu botou 1,10 e não botou só... Porque o 1,10 ele representa os 110% na porcentagem, entendeu? Na multiplicação da porcentagem. Entendi. Porque ó, o nosso 95 é o 100% de fevereiro, concorda comigo? Sim. Em fevereiro, 100% do valor não é 95? Sim. Tá. Então, 1,10 é o nosso 100%, que é o 95, mais os 10% que ele vai valorizar. Entendeu? É que na minha cabeça eu faria tudo sem vírgula. Tipo, por isso, entendeu? Tá. No caso, se fosse 20%, no caso, se fosse 20%, em vez do 1,10, seria 1,20, no caso. Isso, 1,20. Ah, tá. Beleza. Se aumentar. Sim, se aumentar. 0,80. Tá. Fevereiro, 104,50. Março, a gente tem o 104, que é o nosso 100%. Ali eu botei 0,5 só, porque o zero a gente sabe que ele está ali, vezes 0,85, porque o nosso 100% depreciou, ele ficou menos 15, vai ficar 0,85. 1 menos 0,15 é 0,85, que é 88 com 825. Alguém não entendeu ainda? Eu não entendi o 85 ali. Tá. Nosso 100% é 1. Correto. Concorda?
menos 15%. 85. Ah, tá. Entendeu? Tá sempre, a gente sempre se baseia em, tá, o preço, no caso, o preço, vamos supor, tu pega o preço que ele tá naquele momento, daí tu diminui de 100, no caso. Isso aí, é o preço que ele tá, ali tá pedindo o preço que ele tá, não o preço que ele estava no começo, Sim, entendeu? então embora tá 104, tu diminui os 15% de 100, no caso. Isso aí. Ah, tá, entendi. Teve alguém que mandou ali no chat que não entendeu. Pode perguntar, pessoal, quem não entendeu. Como assim diminuir os 15%? Os 15 de 100 não é de 104? Não. 100% é uma coisa. 104 é o nosso valor do produto. É, mas você vai diminuir os 15 do 104 já total. Não, do 100. Não. Por quê? Do 100%. A gente está falando da porcentagem. Ó, o 104,50 é o nosso valor em 100%. É o valor que ele está na loja. Entendeu? É o valor que tu vai pagar. Se tu receber 15% de desconto, como que tu multiplicaria? Multiplicaria vezes 0,85. Porque se o valor fosse 100%, ele seria 1, né? Porque o número multiplicado por 1 é o número que está multiplicado. Então, como é menos 15%, é 0,85. Conseguiu compreender isso? Sim. Como lá em janeiro foi 95 porque depreciou 5, e lá em fevereiro foi 1,10, porque aumentou 5, a gente não vai fazer assim, ó, por exemplo, o que a gente poderia fazer, mas estaria errado. Seria errado. A gente tem 100%, aí 100% foi para 95, aí de 95 foi para 105, de 105 foi para 80, para 90, e de 90 foi para 10, entendeu? Isso estaria errado. Eu fiz. Não é, Tá, e ali no caso, no caso ali deu 88,825, porque tu multiplicou 104 com 50 vezes 0,85. Isso aí, isso aí. Tá. E independente, aquele número ali permanece ali. Tá, certo. Só se baseia do 100, no caso, né? Aí é abril, na verdade, eu botei errado. Vai parecer meio pateta, mas eu vou perguntar porque eu não entendi. Pode perguntar. Tá, mas qual cálculo eu vou fazer dos 10% sobre 100 para saber que dá 1,10? 10% sobre 100. Ó, o que eu falei? 100 representa 1. Sim. Quanto que representa 10? 10 partes de 100? Partes de 100 é 10. Então, se ele vai aumentar, tu vai colocar o 100 que tu já tem ali, que é o 1. E mais uma parte das 10. Se ele for diminuir, tu vai ter o 1 menos 0,10. Concorda comigo? Eu tenho que botar o sinal daí. Tem que colocar o sinal? Ah, sim. Tá. Então, ali é março. É abril, eu botei errado. Então, 88,825 vezes 1,10. A gente vai ter 98,16, que é o nosso valor final, o nosso valor que lá em abril a gente ficou com ele. O que eu falei antes? Se a gente fosse fazer daquela forma ali, 5 mais 10, menos 15 mais 10, a gente iria imaginar, não, continua o mesmo valor, que é a nossa A. Mas como a gente sabe que está errado, então não é. Qual é a resposta, pessoal? Ele permaneceu o mesmo valor? A C, porque ele desvalorizou aproximadamente 2%. No caso, não foi 2%, porque, né? Se fosse 90... Na verdade, se tu for fazer bem a conta, vai ser um pouquinho mais de 2%. Tá, então, na realidade, assim, a teoria que tem que ter, assim, ó, vamos supor, se em janeiro ele tá num preço, em janeiro é menos 5%. Aí a gente vai se baseia no preço que ele tá em menos 5%. Isso aí, né? Tem menos por menos. Tá. Ó, ele ficou em 1,84%, pessoal. Ele depreciou isso, 1,84. Faz o 100 menos 98,16, 1,84. Eu só fico pensando em fazer essa conta sem a calculadora. Eu fiz aqui com a calculadora o 88,825 vezes 1,10 ali. E o meu deu 97,70. Sim, sim, foi o que eu falei. No caso, o meu tu vai usar só 88,82, tu não vai usar 825. Eu coloquei os 825. É que tô arredonda. Mas tu tem que usar, porque o que interessa pra gente é o resultado final. Ficou quanto? Ficou 97? Com 70,70, né? Sim, mas vamos supor aqui, ó. Se fosse o número exato ali,
Se em vez de ser daquela forma ali, valorizou-se em aproximadamente, desvalorizou-se em aproximadamente. Se fosse só o número exato, desvalorizou-se em 1,84. Tu colocaria isso dessa forma que tu fez? Não, acho que não. Não colocaria, porque tu fez de uma forma. Sim, ficou. Eles fizeram dessa forma porque daí o pessoal não usaria aquela vírgula. Não usaria Não, aquele. mas ali tá certo, Thiago, porque tá aproximadamente, tem uma infinidade de números. Sim. É que ali está falando de aproximadamente. Quando significa aproximadamente, é porque não é um número completo, não ficou da mesma forma, entendeu? Sim, mas sim. se ali tivesse um número redondo, redondinho, se fosse 90. Tudo no lugar, se fosse que nem vocês fizeram, vocês não usaram o 5 ali. Se fosse só em 1,84%, estaria certo? Porque tu não usou 5, então estaria errado. Tu não chegaria naquele resultado, entendeu? 1,84%. O meu único problema é fazer o cálculo depois chegar no dia lá sem a calculadora. Geralmente em prova das escolas, tudo, nós temos a permissão, né? Daí é mais simples. No caso é por causa da vírgula e dos zeros e tal, né? Isso, me quebra. Posição, principalmente da vírgula. Mas o ideal, pratiquem como se fosse a prova, então. Esse é o ideal. Na verdade, eu Tá, mas teria aí, tipo assim, ó, se tu não fizer, vamos fazer uma suposição. Se tu não usasse a vírgula ali, não ia dar mais ou menos, claro, ia dar um valor muito mais alto, mas não usaria aqueles mesmos algoritmos, 9, 8, 1, 6. Daí tu não ia ver assim, tá, vamos supor assim, se tu retirasse as vírgulas, entendeu? Tu teria que poder entender a vírgula. Sim, tu poderia botar só 110, sim, mas daí tu teria que entender na tua cabeça, entendeu? Geralmente eu faço isso para tentar facilitar. Porque daí daria, porque daí no caso o resultado final ali, como deu 98,16, se tirasse todas as vírgulas, daria um número enorme, é claro, mas estaria nos mesmos algarismos, 9, 8, 1, 6, ou não, teria outros números. Eu vou fazer aqui na calculadora para dar uma olhada. Não, o Vinícius falou, Vinícius, essa conta, se tu fizer exatamente na calculadora, não vai dar esse valor, entende? Vai dar 97, ela vai dar um valor aproximado, mas ela vai dar um valor menor, entendeu? Por isso que não tem por que tu fazer... Independente, a resposta ali vai ter que ser essa por causa que ela é o mais próximo, mas se desse certo, como o Thiago disse, aí, entendeu? Eu fiz aqui o cálculo agora sem as vírgulas, o 88, vai dar 9 milhões e alguma coisa vai dar. Isso, daí, tipo, deu aqueles 97,70 ali que eu coloquei. Sim, mas isso não vai mudar o resultado, porque a vírgula vai ter que sempre correr para um lado ou para o outro, só que é só em divisão de 10 e de 100, entendeu? E basta a gente não se atrapalhar na hora de colocar a vírgula, né? mas se der 97, a resposta ia ser a B? Não tô dizendo que tá errado, mas tipo, é que é a banca, né, que fez aquela conta ali bugada. Não, mas não, a banca fez a questão, o que importa para a banca é a questão estar exata. Ó, eu botei minha calculadora, ver se vai aparecer para vocês. Apareceu para vocês ou não? Tá aparecendo? Sim, apareceu. A gente teria o 100. Vocês fizeram tudo em porcentagem mesmo na calculadora. Não, faz o último valor só ali, que é os... Que foi os... Não. Vamos fazer tudo para o pessoal poder entender. Ó, menos 5%. 95, foi o que eu fiz lá. Mais 10%. 104, que foi o valor que ficou lá. Menos 15%. Ficou 73. Não, teve alguma coisa errada, né? Tem. Você tá com a conta aí? Aqui é mais um. Você vai ter que refazer, eu acho, todo. Não, 95 mais 10%. 104. Menos 15%. $88.825 mais 10%.
Foi diferente mesmo. Viu? Foi exatamente. Mas no caso, tipo, eu só somei a tua última conta lá. Não tipo assim, ó, se caísse só em. Se o resultado caísse só em porcentagem, ele daria, caiu mais perto, mas se fosse o número exato, já daria errado. Porque ali tem que se ligar ali, que ali eu acho que foi pega-ratão, porque tinha um 5 ali. Aí o que é mais próximo de 5? 3. Então aí tu tinha que ver que ali era 2, alguma coisa. Então, tipo, ia ficar mais próximo do 90 do que do. Não, eu acho que fui eu que errei, pessoal, então. Mas de qualquer forma, dessa forma, realmente. Então ele desvalorizou em aproximadamente 2%. Eu fiz de outra forma aqui e deu o mesmo resultado, tá certo? Tá, mas a resposta é ser igual. A resposta é ser igual. Sim, se fosse 96, né? Se fosse 96, aí a resposta era outra dele. Tá, então a resposta, na realidade, é 97, né? A resposta é 97, eu que errei. Então. Isso aí, eu que errei, desculpa. Não, Thiago, mas você não errou porque tu não botou o resultado ali, Thiago. Não, sim, mas o que eu digo? Se a banca cobrasse o resultado exato, a gente precisaria acertar. Mas, claro, como foi algo... provavelmente foi alguma coisa de digitação na hora que eu fiz a minha. Mas se a banca botasse o resultado exato, a gente teria que responder o resultado exato. Não, mas tu me entendeu que eu acho que essa questão foi pega-ratão, por causa que ali tinha a parte dos 5%. Se inventa de dar um 96 ali, tipo, fica mais próximo do 5 em vez de ficar próximo do 100 ali. Entendeu? Assim, ó, para mais ou para menos, entendeu? Daí, tipo, já era... Eu já não... Meio que descartaria ela só pelo para mais ou para menos. Se batesse, em vez de dar 97, se batesse 96, eu botava a D. Tá, mas uma coisa que eu tenho certeza, qual foi a resposta que mais pessoas colocaram nessa prova? Permaneceu o mesmo valor. Permaneceu o mesmo valor porque fizeram aquela coisa que tu disse que não era pra fazer lá no início, lembra? Exatamente, eu só tenho certeza. Foi uma das questões que mais foi erradas em matemática, com certeza, durante a prova, e provavelmente foi... Porque na realidade, se tu for analisar, se tu tem 100%, 100 reais e desvalorizou 5, aí, e no próximo mês você valorizou mais 10, então você baseia nos preços que ficaram com os descontos, né? Não no 100. Que pode ter o valor que ficou, o valor que sobrou. Tá, vamos lá, vamos continuar. Então, mas a resposta continua a ser. Sim, a resposta continua a ser porque ela é aproximadamente. Uhum. Depois eu arrumo ali, é só a resposta. Tá. Todo mundo ok nessa questão? Sim, senhor. Todo mundo entendeu o porquê do valor referência que eu coloco? Sim, senhor. Então, isso é uma particularidade minha, mas eu acho que seria o ideal para vocês também quando não tem valor. Se ele fosse assim, ó, o valor de um produto era 50 reais. Aí vocês precisam usar os 50 reais. Entendeu? Sim, quando não tem, eu faço assim também, é bem melhor. Mas daí, com certeza, aí se fosse 50 reais o valor, seria um valor exato ali e não em aproximadamente. Porque dessa forma aqui, se fosse 50 reais ali, a desvalorização, provavelmente a gente ia ter um número próximo de 46. Daí tu teria que entender que o 46 desvalorizou 4 reais, que 4 reais de 50 é 2%. Não. É 8%, mas eu que viajei, então. Não seria... não seria... Se fosse 50 reais, não seria 46, seria 49, porque só vai desvalorizar 2%. 2% de 50 menos 2% de 50 é 49. Tá. Vamos lá, então. Letra C. Ó, essa daqui é o que a gente comentou antes. Ela é uma geometria plana e ela está pedindo uma divisão. Um terreno em formato retangular, medindo 100 de comprimento. O comprimento é o 100 e a largura é o 50. A gente não tem nem altura e nem profundidade, então a gente já descarta. Foi dividido em 8 lotes. Qual é a área? A gente está falando em área, a gente não está falando em volume. A gente tem um metro cúbico ali destacado. Então, destaca o área e destaca o metro cúbico. Se a pessoa não fosse orientada, o que ela poderia fazer? Poderia fazer 100 vezes 50 vezes 8. Mas não tem nada a ver com o que a gente está pedindo. O que a gente está pedindo? A gente vai ter, então, a geometria plana aqui. A gente vai ter os 100 vezes 50,
que vai ser o nosso plano do terreno, que vai ser a nossa área, que vai ser 5.000. A gente tem o nosso x, que é o número que a gente quer descobrir, dividido por 8. A gente descobriu o x da geometria plana, então a gente vai dividir os 5.000 pelo 8, que a gente vai ter os 625. Alguém não entendeu? Pode, Pode falar, Tatiana. Quando não falar naquele negócio lá de metros cúbicos, aí, tipo, não é plano, é espacial. Espacial, isso aí. Lembrem disso. É isso que vai diferir no caso, então. Tá, ô Thiago, tu pode, sei lá, dar algum outro exemplo de geometria plana? Porque vamos por um exemplo que não, porque ali tá dando os 3 termos, né? Tipo, que peça a área, sei lá, mas que não tenha todos os termos para multiplicar e dividir, como é que a gente faz? Eu fiz diferente essa. Deixa eu falar. Tu disse, tipo, que tem que descobrir? Exato. Um terreno de lados iguais, mede 50 metros de lado. Um terreno de lados iguais. A gente sabe que os lados deles são iguais, ele é 50 por 50. Mas a gente só tem um termo, a gente só tem o 50 explícito, entendeu? Conseguiu entender? Entendi. Uhum. Pode falar, Luana, acho que foi que falou. Fazer de outra forma. Eu? Quem falou tá. de outra forma? Eu tinha feito diferente ali, os 5.000 dividido por 8. Como eu não estava com a calculadora, eu dividi ele, eu simplifiquei. Dividi os 5.000 por 2, que ficou 2.500, e dividi o 8 por 2, que ficou 4. 2.500 dividido por 4, 1.250 dividido por 2, Sim. que daí deu 625. Tu dividiu exponenciando, na verdade. Isso, eu fui simplificando, né? Para ficar mais fácil. Mas daí o pessoal tem que lembrar, para ter certeza que o resultado está certo, vai ter que multiplicar as divisões lá no final. Só fazer a prova real, gente. 2 vai dar 4, 4 de novo, vai dar 8. Tá. Eu fiz um monte de desenho para fazer essa. Oi? Eu um dia fiz um monte de desenho para resolver essa questão aí. Pode falar, Fabinho. Só pagar um bizu aqui para ler essas questões, para ler bem a questão aí na hora, porque às vezes ela pede qual o metro quadrado da área, né? Ela pede a área, mas lá no início ela tá passando os valores em centímetros ou milímetros. Exatamente. Tem que ler bem essa questão aí e ficar de olho, porque é rápido para a gente errar, né? Exatamente, tem que fazer essa questão de trocar a conversão. Na prova da ESA eu errei 2 questões assim, por bobeira. Era questão praticamente dada, sabe? E aconteceu isso aí, era em metros e eu tinha que passar ela para centímetros, no caso, né? Eu gosto de fazer, tirar os dados antes de começar a resolver. Tipo, a área total do terreno, sei lá, área 100 metros, daí não sei o que, 50 metros. Porque fica mais fácil, eu vou nomeando o que é cada um. Eu vou dar uma coisa que Lá é no bem edital real. tem lá. Por exemplo, Unidades, transformações de unidades. Tá, olha o que eu vou falar aqui. Uma folha em formato retangular, medindo 270 milímetros por 210 milímetros, que é uma folha 4. Foi dividida em 8 partes. Quantos centímetros quadrados mede cada parte da folha? Entendeu? A gente estava falando em milímetros, porque era uma folha de papel, e depois lá no final ela está pedindo centímetros, então a gente cuida disso, vamos cuidar disso. É a mesma coisa daquela geometria plana que falava no último concurso, que falava sobre um tecido que tinha 36 centímetros de lado, e lá no final ele queria saber quantos metros quadrados tinha aquele tecido. É a mesma coisa, então vamos atentar isso, vamos cuidar disso. Daqui a pouco.
Isso aí, mas essa foi uma também que o pessoal se matou bastante. Depois tu pode passar as fórmulas de transformação? Vamos tentar trabalhar também. Olha só, uma coisa, para a gente ter um feedback mais legal. Todo mundo depois me passa o que vocês querem que a gente faça. Porque é mais tranquilo da gente ter a relação do que o pessoal está com mais dificuldade. Eu acho que o que importa nesse momento, a gente tem 6 semanas para a prova, o que importa é a gente conseguir debater o que o pessoal tem dificuldade. Dessa forma aqui, ó, a gente está vendo os enunciados e está conseguindo ver várias questões de diferente forma. Geometria plana sempre multiplica. Sim. A espacial também, só que a espacial tem as regras dela, né? Entendi, tá. Depois eu vou te falar o que tem. Ó, a única coisa que vai dividir na espacial seria o triângulo, porque o triângulo vai fazer ele como se fosse um quadrado, lado vezes lado, e vai dividir por 2. Não, sim, mas eu tô dizendo na questão do plano, né, cara? Porque daí a esfera é geométrica. O círculo, sim. Aí o círculo tem as regras especiais também. Tá. Todo mundo ficou ok nessa? Positivo. É isso aí, pessoal. Coisa boa. E aí? Posso ir para casa, professor? Todo mundo liberado. Venha. Interromper aqui. Ai, Acabou, que Thiago? aula maravilhosa, Acabou. Hoje, gente.